Porque atualmente existem tantos tipos diferentes de farinha de trigo no mercado. Vamos entender como é que funciona mercado. Mercado, ele é regido por uma relação entre oferta e procura de um determinado produto. Por exemplo, há 80 anos atrás, ninguém ia procurar um smartphone para comprar, porque não existia. Ninguém iria numa loja, por exemplo, comprar um carro elétrico, porque não existia, ou seja, não havia oferta desse produto. Por um outro lado, há 70, 80, 90 anos atrás, provavelmente as pessoas elas iam procurar kits de ferramentas de cromo vanádio. Por quê? Porque havia uma procura por isso para satisfazer uma determinada necessidade. A relação entre oferta e procura está muito vinculado também à existência de uma necessidade. O que vem sendo feito de anos para cá? As pessoas que produzem pães de qualidade e as pessoas que produzem pizzas de qualidade vêm sentindo uma necessidade de um produto farinha de trigo diferente. As pessoas que produzem o produto farinha de trigo diferente de maior qualidade também estão criando uma necessidade, fazendo divulgações aí no Facebook, Instagram, fazendo divulgação no YouTube, mostrando que é possível resultados diferentes com outros tipos de farinha. Juntando uma coisa com a outra, porque se não tiver as duas coisas não vai acontecer. Se você tem muito interesse por um produto, mas o produto não existe e esse produto não pode ser criado, ele não vai aparecer. Uma máquina de teletransporte, por exemplo, há quanto tempo as pessoas desejam teletransporte de mercadorias e não tem? No caso da farinha, chegou um momento que isso deu certo. Nós temos um número maior de empresas da Argentina, do Canadá e especialmente da Itália chegando no Brasil desembarcando seus produtos. Nós também temos um número maior de pessoas aqui no Brasil que estão querendo fazer ciabatta, querendo fazer croissant francês, estão querendo fazer pizzas especiais, napolitana clássica e outros tipos, que exigem um produto diferenciado. Juntando uma coisa com a outra, o mercado está entrando numa ebulição aí, está fervendo. Hoje nós temos tantos tipos diferentes de farinha no mercado, mas não é que é uma criação de hoje. Em alguns países isso é super antigo, entendeu? Já existe muitos tipos de farinha de trigo há muitos e muitos anos. Só para você ter uma noção, quem trabalha com confeitaria e faz pão de ló precisa de uma farinha que tenha menos força, por exemplo. Quem trabalha com biscoitos precisa de uma farinha que tenha baixa atividade fermentativa. Quem trabalha, por exemplo, com massas frescas precisa de uma farinha que tenha uma alta potência para ela poder aguentar a ação do cilindro. Quem trabalha com ciabatta de longa fermentação precisa de uma farinha equilibrada, mas que tenha uma força de glúten muito alta. Como é que se descobriu isso? Testando. Cozinheiros, chefes, outras pessoas da culinária, mestres, fazendo testes, analisando e percebendo que é possível conseguir melhores resultados mudando a farinha. Por que então já existe aí no mercado há 70, 80, 100 anos farinhas super especiais e não chega no Brasil? Por causa de um cara chamado melhorador de farinha. O Brasil é um dos países que mais usa melhorador de farinha, se bobear aí no mundo, entendeu? Não tenho dados específicos, mas é um volume gigante. Quem já trabalhou em padaria sabe, tem melhorador para tudo, assim, é uma coisa incrível. Um monte de produtos, um monte de estilos para melhorar a farinha. E o que é esse melhorador? São produtos químicos, às vezes obtidos naturalmente, às vezes obtidos sem uma devida naturalidade, que obriga a farinha a se desempenhar como a pessoa gostaria. Então, por exemplo, o nosso pão francês é um dos que mais recebe melhorador químico, assim, campeão, uma quantidade gigante. Os biscoitos, em geral, também recebem alguns tipos de melhoradores químicos, principalmente para neutralizar a ação enzimática. Vários produtos, assim, nós infelizmente temos um volume gigante de melhoradores aí no mercado. Melhorador natural, você botar um pouquinho de suco de limão na sua receita para ver se o miolo fica mais clarinho. Tem vários aí, você colocar aquela carboximetilcelulose, cremor tártaro, um pouco de bicarbonato, o leite acaba agindo como melhorador porque ele tem caseína com emulsificante, o ovo também com a lecitina emulsificante. Cada uma dessas coisas vão entrar tentando dar uma melhorada na farinha. Mas se a sua farinha for top, for legal, se você tiver uma farinha de qualidade, não precisa desse monte de coisa. Escolhe uma farinha adequada, é melhor para a sua saúde, é melhor para a saúde do cliente, é mais fácil de trabalhar e chega a ser mais econômico até. Porque pensa o prejuízo de você ter, por exemplo, uma receita com ovos e esse ovo de repente liberou salmonela, coisa assim, é complicado, tá? Então, graças a Deus que temos um monte de tipo de farinha diferente. Quanto mais você comprar, mais vai aparecer. Quanto mais aparecer, mais vai
ter gente para comprar. Farinha aqui eu recomendo, farinha Casilo, Moinho Casilo é top, tem cada coisa legal, cada coisa de primeira aqui em Moinho Casilo. Obrigado por tudo, valeu para quem acompanhou até aqui. Você que está assistindo o vídeo pode colocar suas perguntas e a gente vai respondendo depois. Grande abraço para vocês, eu sou o Mestre Maurício Braga, valeu.